7 anos. Aqui a gente põe um ponto de interrogação, porque de repente, ao lermos, ao interpretarmos esse versículo, falamos, mas como assim? Deus pegou o povo de Israel e presenteou nas mãos dos medianitas? Não. Simplesmente a palavra vai dizer assim, que o povo, eles fizeram o que não era bem aos olhos do Senhor, fizeram mal, e a glória do Senhor se afastou de Israel. Logo no versículo 2, e prevalecendo as mãos dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, e por causa dos medianitas fizeram covas em montes, em cavernas e fortificações. E a palavra do Senhor, ela vai dizer ainda no versículo 3 e versículo 4, que Israel, eles plantavam, separavam a melhor semente que se tinham e plantavam, e vinham os medianitas em campo e destruía tudo. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim que a glória do Senhor se afastou de Israel, porque eles faziam coisas que eram má aos olhos do Senhor, e por isso que eles sofreram por 7 anos. Plantavam, vinham os medianitas, os inimigos, e destruía tudo. E o versículo 5, 6 vai dizer assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Essa é uma regra básica para a nossa vida. Se você planta, você colhe. Isso não é só dentro do meio evangélico. Se nós plantamos o bem, nós vamos querer colher o bem. Nós não vamos querer colher o mal. A palavra do Senhor, ela disse que não se deixa enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também colherá. Em Gálatas, versículo 6, se você semeia o bem, você colherá o bem. Se você semeia o mal, você colherá o mal. Nos nossos dias atuais, se nós queremos ter uma elevação em nosso trabalho, nós vamos procurar semear a qualificação, porque nós queremos lá uma promoção. Então, tudo nessa vida, se nós semearmos o bem, vamos colher o bem. Se nós semearmos o mal, vamos colher o mal. Tudo estava acontecendo. E o que a gente podemos ver é que o inimigo, ele estava entrando na terra prometida. O povo de Israel já estava na terra prometida, desfrutando das bênçãos do Senhor, mas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Uma coisa é nós perdermos a batalha em campos estrangeiros, a outra coisa é nós perdermos a batalha nas nossas terras. Mas tudo por quê? Porque o povo de Israel, eles estavam desobedecendo, estavam perdendo, plantavam, mas não colhiam, porque chegava o tempo de colher, chegava o tempo de ceifar, vinham os medianitas e destruía tudo. Estavam perdendo a guerra dentro das suas próprias terras. Um exemplo: Deus nos deu a família para nós desfrutarmos. Deus nos deu o emprego, abriu as portas para nós desfrutarmos disso. O inimigo, ele não pode migrar na sua família.
A porta que Deus abriu para você, o inimigo não pode fechar. Aleluia. A palavra do Senhor diz no versículo 6: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Empobreceram porque não faziam a vontade do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai dizer lá em Deuteronômio, quando eu vejo a devastação de Israel, plantando e não colhendo por um período de 7 anos. A palavra do Senhor em Deuteronômio, ela vai dizer: o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não estará embaixo. Em outras palavras falando, Israel, Deus escolheu Israel por cabeça e não por cauda. Se nós formos vermos o sentido, cabeça, cauda, mas o que é isso aí? É porque a cabeça, ela pensa, e a cauda obedece. A cabeça, ela toma as decisões, e a cauda, ela tem que obedecer. É a mesma coisa de olhar com um simples cão e ver ele abanando lá o rabinho, abanando a cauda. De repente ele vê o dono e começa a chacoalhar lá. A cabeça pensou e a cauda obedece. E Deus, ele nos escolheu por cabeça e não por cauda. Deus escolheu a minha vida, escolheu você por cabeça e não por cauda. E aqui nós vemos que Israel estava se passando por cauda e não por cabeça. Estava deixando os medianitas tomar conta. A terra prometida, a terra deles era para eles desfrutar, mas o que estava acontecendo, eles estavam acanhados, eles estavam sem atitudes, estavam com medo, porque a palavra, ela vai dizer que quando os medianitas vinham para ceifar, para colher, para pegar toda a planta, destruir, o que eles faziam? Eles se escondiam. Um ia para as cavernas, outro ia para os montes, ficavam de longe, olhando, tudo sendo acabado, tudo sendo destruído. Os medianitas vinham e destruíam tudo. E estava lá então Israel, cansado por 7 anos. Mas a palavra no versículo B, na parte B do versículo 6, vai dizer assim: e clamavam ao Senhor. E clamaram ao Senhor. O clamor ao Senhor tem um grande efeito. Quando nós clamamos ao Senhor, Deus, Ele move terra, Ele move céu em nosso favor. Porque o clamor tem um grande efeito na vida do crente. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 4 coisas que nós aprendemos aqui. Clama a mim e responder-te. Se nós clamarmos, o Senhor vai responder. De repente não é aquilo que nós estamos esperando que o Senhor responda. Estamos clamando em busca de algo, mas de repente não é aquilo que nós estamos desejando escutar. Mas o Senhor responde, Ele responde. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Porque Deus, Ele é um Deus de grandeza. Deus não é um Deus de miséria, mas Deus é um Deus de grandeza, um Deus poderoso na minha e na tua vida. E filhos, porque com Deus Ele não tem meio tempo. Deus, Ele alinha, Ele esquadrilha. Tem que ser sim ou não, não tem esse negócio de mais ou menos. É firme, com Deus é firmeza. E a última parte que não sabes.
Anunciar, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Se nós não sabemos é porque é inerte, é porque nunca aconteceu em nossa vida. Deus, Ele tem o melhor para mim, para a tua vida. Basta nós clamarmos ao Senhor, basta nós buscarmos ao Senhor. E o versículo 7, versículo 8 vai dizer assim: enviou o Senhor um profeta, filho de Israel. Parece simples. Os irmãos viram o poder de um clamor. Deus enviou um profeta através do clamor do povo de Israel que estava cansado de sofrer. Parece algo simples, mas não existiam profetas naquela época. A dispensação do primeiro profeta ia demorar ainda 200 anos para acontecer. Seria só em 1 Samuel o primeiro profeta e o último juiz. Mas por causa do clamor de Israel, Deus, Ele adiantou 200 anos para operar uma bênção na vida de Israel. E é assim que acontece em nossas vidas. Por causa de nosso clamor, algumas coisas que estão em evidência em nossas vidas, que pedimos para o Senhor, de repente aquilo que está no cronograma para acontecer daqui a um ano, pode acontecer esse mês ainda na tua vida, por causa do teu clamor. Porque o clamor tem um grande efeito na vida do crente. E nós vemos que Deus levantou um profeta em Israel. E o profeta, nós bem sabemos que muitas vezes ele fala o que nós não queremos ouvir. Muitas vezes o profeta fala aquilo que não vai encher os nossos egos. Porque tem alguns que ficam esperando o profeta que vai falar só o mar de rosa, só bênção, porque Deus vai te levantar assim, e Deus vai fazer assim. E muitas vezes o profeta levanta. É por isso que o profeta muitas vezes é perseguido, porque ele fala sem medo de errar aquilo que Deus manda. E muitas vezes é perseguido, é humilhado, porque as pessoas não querem muitas vezes ouvir aquilo que Deus tem para falar na boca do profeta. E Deus levanta o profeta. E nós vamos ver no versículo 10 que o profeta diz assim: vos diz, eu sou o Senhor vosso Deus. Não tem mais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitaste, mas destes ouvidos, mas não destes ouvido a minha voz. Falou para o povo. Deus levantou um profeta para profetizar para o povo de Israel. E nós vemos que agora no versículo 11, conjecturando um pouco a história da Bíblia, acredito eu que Deus, diante dessa situação do clamor de Israel, que não estava aguentando mais, semeava e não colhia, não tomava uma atitude, e agora restava somente um recurso: clamar ao grande Deus. E conjecturando a história, eu vejo que de repente Deus, no seu alto trono agora, Ele olha para o povo de Israel, Ele olha para Canaã e fala: eu tenho que mudar o quadro dessa história. Eu preciso resolver de uma vez por todas essa situação. E agora Ele olha para um homem, aproximadamente seus 40 anos, que estava no lagar malhando o trigo, coisa que não era normal, porque normalmente se colhia no campo o trigo e se levava para a eira, e lá fazia-se os processos.
Mas Gideão, ele estava no lagar, aonde se pisava nas uvas, para colher o suco. Gideão, ele teve uma atitude, ele teve uma estratégia, e certamente quando Deus olha do alto céu para a vida de Gideão, ele vê um homem a qual ele escolheu simplesmente que agia pela cabeça e não agia por causa. E Gideão, ele era um homem que agia por cabeça, ele teve a sua atitude. Ele falava assim: enquanto vinham os medianitas, ia lá na eira, ia nos campos, destruía, ele ia malhar o trigo no lagar. Lugar difícil, lugar de difícil acesso, porque não é uma regra, mas o lagar, ele tinha aproximadamente 1 metro de largura por 2 metros de fundura, com uma canaleta quando pisava-se nas uvas para correr o suco. Não era um lugar adequado para se malhar o trigo. Um lugar adequado que era ele para se malhar o trigo, dava 50 por 50. Então imagina o espaço que Gideão tinha reduzido para malhar o trigo. 2.500 metros, 50 por 50. O processo, para que os irmãos entendam melhor se malhar o trigo, o que acontecia? Era feita a colheita. A casca do trigo é uma casca muito fina do grão, de difícil retirada. Então, o agricultor colhia-se o trigo, colocava na eira. Naquela época arrumava 2 bois fortes e tipo de uma espécie de uma carroça como se fosse um trenó, umas partes, uma chapa sem roda, e passava para lá e para cá, para lá e para cá. E o conforme ia passando, muitas vezes o agricultor colocava peso em cima daquela espécie de carroça para pesar mais, e passava com aquelas ferragens em cima do trigo para soltar a casca da semente. E muitas vezes até o agricultor trepava em cima e passava para lá e para cá. E depois o outro processo era então separar a palha da semente. E no final da tarde, o agricultor, lá por volta do finalzinho da tarde, que o vento estava mais forte, ele voltava, pegava uma pá, jogava para cima, o vento levava a casca, a semente caía. O vento levava a casca e a semente caía. E era esse o processo. E nós vemos que a palavra do Senhor, em Mateus, no versículo 3, diz assim: em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. João Batista falando essas palavras, que tinha um que tinha a pá nas mãos, que separaria a palha do trigo, e a palha seria queimada. O vento, ele levava a pá. E é por isso, meus queridos, que muitas vezes Deus, ele permite o vento em nossa vida. De repente você acha ruim, porque o vento está vindo forte, você começa a questionar, mas o vento do Senhor na tua vida é para o melhor no processo da sua vida, é para que Deus está lapidando, Deus ele está tratando a sua vida, para que a casca saia e a semente floresça. A semente, ela só serve para florescer. A boa semente você planta, ela floresce. A casca não serve para nada. É por isso que muitas vezes vem o vento em nossa vida, porque Deus, ele nos escolheu. Deus, ele quer tratar comigo. Deus, ele quer tratar contigo. É por isso que muitas vezes vem as lutas, vem a tempestade, vem o vento forte. Mas eu quero te dizer com isso: Deus, ele está separando você, está separando a tua vida para algo melhor. Aleluia. E nós vemos então
do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho, que estava em Ofra, que pertencia a Joá, a bisnita. Nós vemos que um fator interessante, um fator muito importante aqui, que o anjo do Senhor, ele está de letra maiúscula. Os irmãos foram observar no versículo 11, anjo do Senhor, letras maiúsculas. Por quê? Porque esse não era um anjo qualquer. Esse era um anjo diferente. Porque a palavra do Senhor